celebrando os 35 anos da nossa casa. Primeira noite, o pastor Gilton nos falou sobre teologia e Bíblia, e aproveitou e nos apresentou seu projeto novo de escola bíblica dominical. Boa noite também para quem está vendo de casa aí pela internet. Tá na internet a palestra dele, quem tiver interesse de ver. Ontem, o pastor Jorge nos falou sobre teologia e responsabilidade social, quando apresentou o texto da filosofia de responsabilidade social da Convenção Batista Brasileira. Na noite de hoje, nós temos o pastor Marcelo de Rombeck, que é professor da casa, que vai nos falar sobre teologia e ciência, e esse diálogo, essa relação entre eles. Vou convidá-lo para vir aqui à frente. No final, eu tenho alguns avisos, algumas considerações, mas pode vir logo, porque aí, se eu der os avisos, vou se cansar. Aí, espero você logo descansado. 15 minutos de nossa eu faço. Fica à vontade. Confio na sua competência. Professora Fátima, peço a Deus aqui pelo palestrante dessa noite. Pai, nós te agradecemos por esse momento de poder parar e mergulhar um pouco mais na reflexão das coisas do teu reino, através da dimensão da palavra, da palavra. Te pedimos agora que teu filho servo, Marcelo, seja uma ferramenta aceitada para trazer parte desse conhecimento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só avisar o pessoal de casa, no chat aí, se tiver uma pergunta, pode colocar, que a gente está monitorando por aqui. Fique à vontade. Muito obrigado a todos. Eu estarei com os irmãos aqui e também situando pelo nosso Meet aqui, né? E parece que, para os que estão em casa, como eu disse, se estiver errado, a imagem para eles está melhor, um pouco melhor, né? Consegue visualizar melhor, aparece a imagem. Então, meu nome é Marcelo, sou pastor, já membro dessa casa com muita honra, muita alegria há alguns anos. Esconderei aqui a idade, então, né, como a professora Fátima bem ensinou, não darei pistas, mas há algum tempo estamos juntos e é um privilégio para mim estar com vocês aqui, meu amigo. Eu trouxe uma cola hoje. Quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, sabe que eu não utilizo assim, eu costumo riscar bastante o quadro. Como não poderia riscá-lo, então decidi trazer uma cola para ver se fico mais comedido aqui. Então, quero iniciar a nossa fala de hoje, primeiro agradecendo ao seminário, na pessoa do pastor Javes, agradecendo ao corpo de professores, os pastores, os alunos, os amigos que estão aqui, e aqueles que também nos acompanham online agora, ou melhor, para quem está em casa, né? Então, o nosso tema hoje é a teologia e seu diálogo com as ciências humanas. Enquanto me preparava para trazer uma palestra nesse tema aos caríssimos colegas, percebi que havia diversas possibilidades de tratarmos do assunto. E tudo dependeria do método que nós iríamos utilizar e dos pressupostos que nós iríamos usar. Então, nessa noite, eu sei que alguns termos que eu venho a usar possam ser estranhos a alguns, mas eu espero ser devocional, em certo modo, mas considerando também um aspecto acadêmico da nossa escola, que tem labutado bastante nessa área. Então, nós vamos tratar de alguns temas de modo mais técnico aqui e entrar em algumas disciplinas, porque vejo que essa é uma grande, uma rica oportunidade daqueles que ainda não conhecem o Seminário Teológico Batista Sergipano, conhecerem a casa, conhecerem um pouco daquilo que nós abordamos, estudamos e trabalhamos aqui. Então, se puder passar, por favor. A primeira coisa que gostaria de trazer, possivelmente teremos alguma divergência aí na formatação dos slides, porque foi feito em uma máquina, foi enviado por e-mail, então nós teremos alguns problemas com esse ozinho aí.
A primeira coisa que nós precisamos pensar quando estamos lidando com teologia, especialmente o seu diálogo com as demais ciências, é que nós estamos lidando com um tema que é espinhoso, difícil. Um tema que perpassa não só a área natural do conhecimento, mas também as diversas as ciências, como poderíamos dizer, humanas, né? Da área do conhecimento, dos aspectos racionais, às vezes subjetivos. Então, precisamos tomar um cuidado quando estamos lidando com esse tema e aprender que é desconstruindo que se constrói. Se nós estivermos muito rígidos, né, muito engessados ao lidarmos com esse assunto, certamente nós correremos o risco de não aproveitarmos como poderíamos aproveitar o aprendizado da disciplina. E para isso nós precisamos, como professor de filosofia, fui durante um tempo professor da casa, estabelecer um processo maiêutico, né? Aprender um pouco ali com os antigos, com os socráticos, e perceber que é por meio da reflexão e do questionamento que nós aprendemos, que nós crescemos. Então, quando estamos lidando com teologia, como muito bem foi falado aqui, nós não estamos lidando com o conteúdo de um campo monolítico. Nós precisamos sempre questionar, e a boa teologia é a teologia que se mantém disposta a fazer esses questionamentos, a aprender e a crescer. Se puder passar, por favor. E dentro desse aspecto de crescimento, de construção teológica, de reflexão, de questionamento, nós precisamos desfazer uma confusão que surge não só no ambiente acadêmico, mas especialmente quando nós estamos lidando com leigos, que é a confusão a respeito dos termos. Eu sempre gosto, nas minhas aulas, de considerar os termos. Eu acho que os termos, eles servem, como dizia C.S. Lewis, para identificar aquilo que de fato algo é. E quando nós entendemos o que algo é, nós entendemos aquilo que não é. E então nós temos maior liberdade para lidar com as coisas. Deixe-me explicar, deixe-me exemplificar isso a vocês. As palavras, elas têm significado. E quem estudou a área sabe que não só significado, mas significância, significante, uma série de outras coisas. O que eu quero dizer é que cada palavra existe com um objetivo. E a palavra existe para relacionar-se com o tema e identificar e delimitar esse tema. Se, por exemplo, nós usamos a palavra casamento, nós estamos delimitando um aspecto da realidade a uma relação entre duas pessoas que está dentro de alguns processos instituídos, ok? Se nós falamos, por exemplo, uma casa, nós teremos que delimitar aquilo que queremos dizer quando falamos casa. O que é uma casa, por exemplo? Casa, alguém pode me responder, é um prédio. Outros podem dizer, é um lar. Mas nós teremos boias para nos guiar e delimitar o que estamos falando. Da mesma maneira, quando nós falamos de teologia e da sua relação com as demais ciências, há muita confusão a respeito do que é teologia, do que é filosofia, do que é religião e do que é filosofia da religião. Pensando nisso, eu gostaria de, primeiro, dizer o que são essas coisas e quais os objetivos dela, para que possamos depois caminhar e entender o que é teologia e como ela se relaciona com as demais ciências humanas. Ok? Até aqui tudo bem, irmãos? Tranquilo? Filosofia. Como vocês sabem, a filosofia é a disciplina que estuda o objeto da realidade. Se nós pudéssemos delimitar o que significa a palavra filosofia, nós diríamos que é uma disciplina específica do campo da razão, que está lidando constantemente com o objeto da realidade, com aquilo que de fato é ou apresenta-se como tal. Então, filosofia, é claro que etimologicamente nós poderíamos regressar aí ao termo e dizer que filosofia significa amor ao conhecimento, ou amor à sabedoria, mas o que eu gostaria que os irmãos fixassem é filosofia está sempre lidando com a realidade. Por isso, ela vai lidar com comportamentos, ela vai lidar com a moral, ela vai lidar com anseios, ela vai lidar com cultura, ela vai estabelecer axiomas, ela vai quebrar paradigmas.
E é por isso que dentro da filosofia existem diversas filosofias, diversos subgrupos da filosofia. Você tem filosofia, como eu citei aqui, moral, você tem, por exemplo, propedêutica, você tem filosofia do conhecimento, você tem filosofia do ser, que é a ontologia. Então, dentro da filosofia, nós temos diversos subgrupos de pequenas filosofias. Mas, às vezes, eu costumo ver que nós relacionamos demais filosofia e teologia e perdemos o fio da meada. Nós não conseguimos separar as coisas. A grosso modo, isso não é algo apenas comum à nossa geração. Até antes do século XIII, por exemplo, filosofia e teologia estavam muito próximos. Quem estudou um pouco de escolástica aqui, Tomás de Aquino, leu seus tomos, vai perceber como ele desenvolve o seu processo de conhecimento a partir de Aristóteles, a partir do conceito de intelecto, né, professora Fátima, e desenvolve toda uma teologia da razão com base naquilo. Mas o que é que eu preciso fazer nessa noite com os irmãos? Primeiro dizer que filosofia é filosofia e teologia é teologia. São duas coisas diferentes e nós teremos que lidar com essa diferença nessa noite. Segundo ponto, religião. Talvez de todos os temas, o que mais se confunda com teologia é o tema da religião. Isso porque estudiosos como Paulo Ziles, por exemplo, vão dizer que todo ser humano é essencialmente religioso. Então, a ideia de um homem religioso não é uma ideia do século XXI, é a ideia da existência humana. O ser humano, em toda a sua existência, buscou ou encontrou, nos mais diversos aspectos da sociedade, algum tipo de encontro com aquele que, na religião, ou na filosofia da religião, é chamado de luminamente outro. Aquele que não pode ser alcançado, aquele que está além da razão, aquele que é maior do que o conhecimento. Então, religião, apesar de que no campo devocional, congregacional, eclesiológico, nós misturamos religião e teologia, religião é uma coisa, teologia é outra. E eu trouxe alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, nós podemos entender religião como crença. Tudo aquilo que alguém crê a respeito de um determinado fato faz parte da religião, ok? Segundo ponto, a respeito da religião, uma consciência moral. E o Immanuel Kant desenvolve, dentro das suas teses, esse processo de consciência moral ligando à religião. Em terceiro lugar, nós podemos dizer que a religião é um sentimento concernente ao caráter último das coisas. Será que alguém, mesmo que jamais tenha entrado numa igreja, pode haver se perguntado de onde veio, para onde vai, o que vai acontecer depois da morte, qual é o significado da vida, por que há sofrimento e mal no mundo? Tudo isso está dentro desse aspecto da realidade que nós chamamos de religião. Um outro ponto também dentro da religião é uma consciência do transcendental. Tudo aquilo que está para além do nosso raciocínio entra no campo da religião. Ok? Irmãos, eu não estou querendo dizer que ser religioso é crer no fideísmo. Eu vou explicar isso. Um tipo de fé que desconsidera completamente a razão. O que eu quero dizer é que o religioso, ele cruzou a linha da conversão. Ok? O teólogo nem sempre cruza a linha da conversão. O teólogo, às vezes, é aquele que analisa, questiona, estabelece proposições e, às vezes, até suposições. Mas nem sempre ele cruza essa linha que nós chamamos de conversão e se torna um religioso. Basta vermos aí a grande demandada que houve na teologia, especialmente a partir do século XVIII, do liberalismo teológico. Então, esse é um ponto. O terceiro ponto é o ponto da filosofia da religião. Que é isso? Vai unir as duas coisas. Filosofia da religião é a área da filosofia que está lidando diretamente com o fenômeno da religião. O que é esse fenômeno da religião? Aquilo que é observável, aquilo que faz parte da experiência humana. Então, a proposta do filósofo da religião não é assistir a um culto com o objetivo de chegar à conversão,
não é assistir a um culto com o objetivo de adorar. O propósito do filósofo da religião é analisar as características evidentes de um culto e como aquele culto reverbera nos aspectos sociais da comunidade que está envolvida nele. Até aqui tudo bem? Quem foi aluno de filosofia está dando legal lá, porque lembra. Então, o filósofo da religião, ele está na linha, ele não cruzou, mas ele analisa o fenômeno, ele questiona. E o fato de ser um questionador não significa que ele está emitindo juízo de valor. Ele não entra num culto tradicional e ele questiona o fato de que ninguém levantou as mãos e bateu palma. Da mesma forma que ele não entra em um culto pentecostal e questiona o fato de que todos estão falando numa língua que ele não conhece. O filósofo da religião ele não estabelece esse compromisso. O compromisso dele é captar aquilo que os seus olhos, os seus ouvidos, enfim, os seus sentidos estão percebendo, trabalhar esses fenômenos e apresentar com uma resposta, pelo menos plausível, racionalmente. Ok? Podemos passar? Só que nós precisamos nos aproximar da teologia. E ao nos aproximarmos da teologia, eu gostaria de ler com vocês isso aqui. Desde os registros mais antigos, há referências claras da relação entre as sociedades e a religião. E como tais sociedades foram e são formadas por indivíduos em relações, suas expressões religiosas apontam também para as crenças individuais. A religião, como fenômeno humano, está presente na história de todos os povos ao longo de todos os tempos. Se a religião está presente como fenômeno humano ao longo de toda a história, em todos os povos, esses povos eles vão ter um lugar. Eles vão, de algum modo, estabelecer uma relação com aquilo que eles chamam de divindade. E eles vão tentar compreender como essa divindade manifesta a sua vontade e os seus preceitos ao longo da sua história. Então, irmãos, se todo ser humano é um ser humano essencialmente religioso, naturalmente religioso, no final das contas, este ser humano ele vai acabar teologando. Ele vai fazer algum tipo de teologia. Ele vai, de algum modo, discernir a respeito dessa revelação da divindade. O que é que significa a palavra teologia? Vocês se lembram? Quem se lembra de teologia? Estudo de Deus, né? Como eu disse, é um termo que confunde, às vezes os termos confundem a gente. Porque eu sempre digo aos meus alunos, quem aqui de nós conseguiu colocar Deus dentro de uma caixinha e estudar? Quem conseguiu dissecar? Ter algum tipo de experiência prática, objetiva, com esse Deus e delimitar as suas margens? Nenhum de nós. Então, teologia, apesar de, vamos dizer assim, assimetricamente significar estudo de Deus, nos é, na verdade, um estudo a respeito da revelação de Deus. É aquilo que Deus deu-nos a conhecer a respeito de si mesmo. Aquilo que ele revelou a respeito de si mesmo. E dentro da teologia também, há diversas teologias. Seria ingenuidade nossa trabalhar teologia aqui, mais uma vez, vou usar a expressão, monoliticamente. Dentro do protestantismo, há muitas teologias. Dentro do catolicismo, diversas teologias. Dentro do islamismo, outras muitas teologias. Mas é claro que o objeto da nossa teologia é a teologia protestante, mais, né, mais comum aqui nos nossos dias. Então, se a gente se aproxima da teologia, a gente precisa entender que a teologia ganha forças, especialmente no aspecto de que o ser humano é religioso. Há no ser humano uma necessidade a respeito de algo que é maior do que ele. Aquela famosa frase que nós conhecemos, há um vazio no homem do tamanho de Deus, né? Ou então, como Agostinho de Hipona diria, sou como uma flecha lançada que não vai descansar enquanto não repousar em ti. É isso? Então, o ser humano, ele tem, na realidade, essa dependência, essa necessidade de um encontro com algo ou com alguém maior que ele. Ele precisa de respostas. Quem aqui nunca se perguntou, mesmo sendo crente, por que o justo sofre?
E foi um domingo à igreja, o pastor abriu a sua Bíblia no Salmo 73 e explicou o Salmo de Asaf. Quem de nós nunca questionou diante de uma perda? Ou da Teodiceia? Quem de nós nunca questionou a respeito da origem do mal? Tudo isso, gente, está na teologia, mas também em outras ciências do conhecimento. A filosofia trabalha muito sobre isso. Eu acho que o conta-gotas da última consequência do estudo da existência do mal na filosofia é basicamente o niilismo. Mas aí é outra história. Não volta aqui. Teologicamente falando, todos nós temos questionamentos. Temos algumas divergências dentro de nós para resolver. E quando nós falamos de teologia cristã protestante, eu gostaria de citar Croato aqui, que é um cientista da área, ele diz, como ciência, olha, ele já está dizendo que a teologia é ciência, parte do dado da fé. Por isso pretende falar a partir de Deus, a partir da relação que ele estabelece com o ser humano. Vamos estabelecer agora uma linha de contato. Teologia parte do dado da fé, enquanto as outras ciências partem do dado da razão. O grande distintivo da teologia, e aqui farei um recorte, teologia cristã protestante, a professora Fátima diria recorte mais, do século XXI, recorte mais, de Aracaju, recorte mais, né? Porque são muitas possibilidades, mas a teologia cristã protestante parte do dado da fé. Não é uma fé que não pensa, que não questiona. É uma fé que, de fato, compreende, que questiona, mas que submete aquilo que não pode entender. Como diria um filósofo, não sei se vocês já leram, chamado Hermann Oeber, fantástico. É o tipo do livro que na primeira vez que você lê, você não entende nada. Na segunda, você percebe que na primeira vez você não entendeu menos ainda. Mas depois que você vai lendo, você começa, né? Você vai sendo desafiado. Então, ele tem um livrinho muito tranquilo, primeiro, mais tranquilo de se ler, que é o No Crepúsculo do Pensamento, onde ele fala da pretensa autonomia do pensamento filosófico e de como a teologia consegue responder a questionamentos que a filosofia não consegue, justamente porque chega um determinado momento em que a filosofia, as demais ciências, vamos dizer, da razão humana, elas encontram o teto, elas não conseguem avançar. E é nesse momento que a teologia consegue emitir respostas que elas não conseguem. Porque observa a realidade, observa o homem, observa as relações, observa o mal, observa a vida, a existência a partir de Deus. E a partir de Deus sempre tem uma resposta coerente ao texto. Ok? Podemos passar, por favor? Se pudermos mergulhar mais profundamente, já chegando a, de fato, ler a teologia, vamos nos perguntar o que a teologia faz. Na verdade, ela se debruça sobre a revelação de Deus. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revela, se dá a conhecer. Ele nos conhece completamente, se permite ser conhecido por nós, ainda que não exaustivamente, vocês sabem disso. Ele é infinito. Deus decidiu não apenas criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Eu preciso ser também devocional aqui, né? Senão ficamos só no academicismo, mas também nos atraiu outra vez para si e nos tornar seus filhos por meio de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso para nós. É isso que a teologia cristã protestante vai defender. E o detalhe interessante é que o teólogo é aquele que professa a sua fé. O teólogo, nesse aspecto de um cristão protestante, é aquele que, para o filósofo da religião, se tornou um religioso. Por quê? Porque ele cruza a linha da conversão. Todos vocês, quando entram no Seminário Teológico Batista Sergipano, sabem que este seminário é um seminário confessional. Não é verdade? É claro que há, dentro do escopo de docentes do seminário, várias possibilidades, né? Nós temos calvinistas, arminianos, temos mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas, pré, e por aí vai, né? Tem feijoada no Apocalipse, a coisa é muito boa, né? Se você foi abençoado aí. Então, nós sabemos que há essas possibilidades dentro do seminário. No entanto, há uma cervical que nos une.
Há algo que nos mantém coesos. E nós podemos andar por esses entrelaços, mas não podemos nos distanciar dessa cervical que nos une. Então, quando falamos de uma teologia cristã protestante, estamos dizendo que cada um de nós entende que Deus se deu a conhecer e Deus se revelou. E, nesse aspecto, cada um cristão vai se tornar um teólogo. Porque ele vai fazer questionamentos a respeito de Deus, ele vai levantar possibilidades a respeito da revelação de Deus, ele vai raciocinar a respeito da existência do mundo e das relações a partir daquilo. E lembre-se, irmãos, nenhum de nós é uma tábula rasa nesse aspecto. Porque nós temos pressupostos. Onde você nasceu, com quem você aprendeu, o que você leu, onde você estudou. A igreja na qual você se converteu. Não é isso? Se você se converteu numa igreja presbiteriana, quase que 100% de chance de você ser aliancista e amilenista. Você se converteu numa igreja, a Assembleia de Deus, quase 100% de chance de você ser um contemplacionista dispensacionalista. Todos vocês já conhecem esses termos. Se você se converteu numa igreja batista, aí já não sei, né? Aí tem várias possibilidades, várias formas diferentes de ver. Mas o que eu quero mostrar é que há pressupostos. E esses pressupostos, eles determinam para onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Então, é por isso que eu quis falar um pouco sobre o que é religião, o que é filosofia da religião, o que é filosofia, separá-las da teologia, e agora trabalhar a teologia dentro desse aspecto de um estudo da revelação de Deus. A boa teologia, a teologia que parte de Deus. A teologia que tem antropologia, tem demonologia, tem angelologia, tem, mas sempre a partir de Deus, a partir da revelação de Deus, a partir da vontade de Deus. Pode passar, por favor. E aí nós temos um problema nos nossos filhos, que é o problema do empobrecimento teológico. Primeiro, pessoal, porque ninguém esconde a sua teologia. Ninguém consegue esconder a sua teologia. A verdadeira teologia, ela, vamos dizer assim, ela influencia todas as áreas da nossa vida. Quando a gente cruza a linha desse teólogo que se converteu e se torna um religioso, isso está presente em todas as áreas. Você não consegue ser um cristão de domingo só, no culto. Você leva essa teologia para a sua vida. De repente, eu não sou muito bom com música assim, mas de repente você anda cantando que a sua vitória tem sabor de mel, né? Música aqui composta pela nossa irmã Damares, que está presente nessa noite, enquanto irmã. Então, você pode cantar que a sua vitória tem sabor de mel. Você não guarda aquilo só para o domingo. Você leva aquilo para uma relação de trabalho, você leva aquilo para o trânsito, você leva aquilo para a maneira como você cria os seus filhos, como você trata a sua esposa. Se o seu vizinho estaciona um carro um pouco mais à direita, você diz, papai vai pegar ele, vai virar o pneu. Porque não é assim que a vida é. Então a gente não esconde isso, há uma profissão constante. A gente não consegue viver esse cristianismo meio termo. E aí há um problema muito grande que as pessoas vão dizer, olha, mas toda essa ideia de precisar entender o que é teologia, se debruçar sobre a revelação de Deus, crescer nesse conhecimento, torna o homem cauterizado, afasta de Deus, esfria a fé do crente, etc, etc, etc. Mas, irmãos, a William Roder, aqui, ele vai dizer o seguinte, que o problema não está na falta da teologia, está numa teologia empobrecida. Quando nós temos uma visão teológica equilibrada, e vocês estão aqui no seminário, graças a Deus, por isso e para isso, nós percebemos que a grande questão está no empobrecimento da teologia. Nós, muitas vezes, eu ouvi uma certa frase aqui nas minhas aulas de filosofia que eu sempre dizia, às vezes eu desenhava pegadas no quadro, os alunos chegavam na sala aqui, e eu tenho dificuldade com slide, eu gosto de escrever. E eles chegavam e viam as pegadas no quadro, escrito filosofia, uma série de coisas aqui, grego e tal. E eles perguntam, professor, e essas pegadas? Eles dizem, nós temos que tomar cuidado para que nas nossas comunidades, nas nossas vidas, as pegadas de Aristóteles, de Sócrates, de Platão e etc., não sejam mais, vamos dizer assim, audíveis do que as pegadas de Jesus, de Paulo e dos discípulos.
E a teologia precisa compreender. O teólogo, se for ponderado, se for equilibrado, ele vai entender que é necessário uma distinção. A questão não é, que tem a ver Atenas com Jerusalém? Agostinho diria, toda verdade é verdade de Deus. Nós não estamos desconsiderando os aspectos da formulação da razão. O que estamos querendo dizer é que se há um bem, o sumo bolo, esse bem vem de Deus. Ele é a própria ideia, ele é a verdade. E tudo para ser verdadeiro precisa vir dele. Está em relação com ele, em comunhão com ele. E aí, o Harder vai dizer o seguinte, não obstante, a resposta para o problema de uma teologia empobrecida deve ser propriamente teologia melhor. Deve ser o que, gente? Teologia melhor. Por isso não falte as aulas da professora Fátima, tá? De história. Não perde, não. E não a rejeição da teologia. Mas o que é que a gente vê? A teologia sendo rejeitada. Como nós, teólogos, vamos dialogar com as demais ciências se nós nos habituamos a ver a teologia rejeitada? Teologia é coisa de gente que não deu certo na engenharia, fez direito, não passou, tentou a faculdade de medicina, e aí foi lá e fez um seminário e se tornou pastor. Não é isso que nós escutamos. É isso que nós ouvimos. Vocês se lembram, até a Baixa Idade Média, como era a formação teológica? Filosofia, teologia, latim, oratória, hebraico, grego. É por isso que eram chamados doutores. Não era uma formação qualquer. Então, sempre foi muito comum a cristandade dar valor à razão, ao estudo, ao diálogo com as demais ciências. Nós não podemos olhar e aceitar que a teologia, ou isso tudo que vim explicando aqui, deve ser rejeitado justamente porque ela foi empobrecida, ao contrário. E aí nós poderíamos dizer o seguinte, a teologia cristã, mais uma vez, o recorte protestante do século XXI, etc., não é nada mais, nada menos, do que uma tentativa de mudar os pensamentos dos homens de modo que passem a agir como cristãos de verdade. É para isso que a boa teologia serve, para impactar. É para isso que a boa teologia serve, para questionar, mas para também encontrar respostas e soluções para essa sociedade nossa. Ou nós achamos que as respostas mais fundamentais a respeito dos dilemas humanos serão encontrados em outro lugar, senão no próprio Deus que criou o homem? Nem todo teólogo tem esse compromisso de fé. Eu expliquei isso aqui. Mas nós precisamos ter esse compromisso de fé. De entender que a nossa observação não parte do dado da razão, ela parte do dado da fé. Esse é o objetivo de uma boa teologia. Esse é o objetivo. E aí, pode passar um pouquinho, por favor? Dentro dessas várias teologias, nós temos métodos, vertentes, correntes, grupos, subgrupos. Por exemplo, teologia, T maiúsculo. Nós temos vários T's minúsculos. Temos a teologia sistemática, teologia bíblica, teologia pastoral, prática, teologia histórica, enfim, cada uma delas se conectando com um aspecto da revelação de Deus e como esse aspecto se relaciona com a vida do homem ou a igreja, tá bom? Nós temos também alguns outros grupos e subgrupos. Quais? Por exemplo, temos a teologia contemporânea, a teologia ambiental, teologia do coaching e uma série de outras ideias a respeito da teologia aí, que vocês já estão estudando, já devem ter estudado, mas todas elas estão debaixo de uma só construção de verdade. Elas precisam ser submisas a esse termo maior que eu chamo de teologia, né? Nas minhas aulas, eu desenho um T bem grande aqui, vários Tzinhos, e a gente vai dando nome aos T's, vai juntando e vira um labirinto. Então, tudo isso tem que estar conectado, tá bom? Pode passar, para a gente não... Agora, como eu disse, até o século XIII, nós temos teologia e filosofia muito próximos. Teologia e demais ciências da razão muito próximas.
Professor, por que o senhor está citando demasiadamente filosofia e não, por exemplo, psicologia, sociologia e esses outros parentes aí dos sapos, né, as outras guias? Por que o senhor não está citando isso? Porque todas essas demais disciplinas são muito recentes, 200 anos, 300 anos, 180 anos. Então, por isso que eu estou fazendo esse apanhado e tratando com a filosofia. Só que Agostinho não gostava de chamar a teologia de ciência. Interessante. Ele dizia que a teologia está no campo da sabedoria, porque fala de coisas maiores, coisas eternas. Enquanto que ciência deve ser considerada as outras disciplinas que partem do homem, da razão humana. Quando você pega Tomás de Aquino, você percebe que Aquino vai dizer o seguinte: não, a teologia é ciência, mas é mais que isso. Ela é a rainha das ciências. É uma expressão que você encontra no Tomás de Aquino. E por que ela é a rainha das ciências? Porque o crivo dela, o funil dela, a peneira dela, não está na razão humana, mas está na razão divina. E aí o Tomás de Aquino é interessante que ele pega aquela ideia de Aristóteles do mundo imóvel e trabalha e faz algo fantástico com aquilo ali. Mas aí nós temos Calbart, já muito mais recente, fazendo uma defesa do aspecto científico da teologia. É claro que Calbart não vai dizer que a teologia deve se submeter às demais normas científicas para ser considerada ciência, mas ele toma um apanhado de 6 teses, e ele trabalha 6 teses a respeito da relação da teologia com a ciência, dizendo que é possível que nós consideremos a teologia ciência. Pode passar. Agora, nós precisamos fazer uma escolha. Por quê? Porque nos nossos dias, isso especialmente depois do método cartesiano, quem aqui se lembra de Descartes? Você lembra? Quem se lembra de Descartes? Conheceu Descartes? Não? Não? Tomaram café com ele? Conheceu, né? Ele dizia o quê? Lembra da frase dele? Penso. Ficou só essa. Tem muitas frases, tem muita coisa que ele falou. Mas a gente geralmente pincela isso daí, pinça, melhor dizendo, e não foi só isso. Mas, a partir de Descartes, a maneira de nós vermos ciência mudou. Isso é fato. E, especialmente, tem sido considerado ciência aquilo que é da área natural. Lembra? O diálogo da teologia com as ciências humanas. Eu estou pressupondo que a teologia é uma ciência e estou pressupondo que existem ciências humanas. Mas, se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que nos nossos dias a definição de ciência foi restringida somente às ciências naturais. E isso, para nós, é estreito e insustentável. Por quê? Porque nós não podemos considerar ciência só aquilo que a gente reproduz no laboratório. A gente não pode considerar ciência só física, química, biologia. Ou seja, colocamos no laboratório, passou pelo método científico, é ciência? Não. Existem outras possibilidades de lidarmos com algo na natureza do conhecimento e considerarmos como ciência? Sim. Quem de vocês já ouviu falar da disciplina de propedêutica, por exemplo? Propedêutica, que vai analisar as bases do conhecimento. E é um tipo de disciplina científica, ok? Então, o que é que nós precisamos fazer? Estamos lidando com teologia e ciência. E aí, nós vamos ter, além disso, se considerarmos o critério tradicional do conhecimento, isso aqui é bem interessante, a teologia deverá ser considerada ciência. Por quê? Porque a teologia tem um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da boa teologia? A revelação de Deus. A teologia, além de ter um objeto de estudo definido para investigar, ela lida com questões objetivas. Sim ou não? A existência é por si uma questão objetiva. A morte e a vida são questões objetivas. Ela tem uma metodologia definida e essa metodologia ela vai variar de acordo com as vertentes ou os pressupostos, ok? Ela, além de ter uma metodologia definida para observar suas proposições, para investigar seu objeto de estudo, ela usa métodos confiáveis na observação deles e, por fim,
ela é coerente na definição de suas proposições antes de ser objeto de estudo. Então, queridos, nós podemos dizer que teologia é ciência. Porque ela está dentro, vamos dizer assim, de um cercadinho, é verdade, mas que considera todos esses aspectos. Nós não estamos lidando com algo meramente subjetivo. Nós não estamos, por exemplo, lidando com a dialética hegeliana. Nós não estamos trabalhando com metafísica. Nós não estamos lidando simplesmente com o salto no escuro, transformando isso num fideísmo e dizendo que não se pode pensar, não se deve colocar a razão em qualquer... Não é isso que estamos fazendo. E aí, pode passar, por favor. A boa teologia é essa teologia que, partindo do dado da fé, se utiliza da razão para crescer, para pensar, para construir, para criar fontes, solucionar problemas. E agora a grande questão fica, como essa boa teologia vai dialogar com as demais ciências? Quem se agora responder? A primeira coisa é não se submetendo a elas. E eu queria falar isso de forma muito prática. Porque às vezes você para conversar com alguém diz, você é formado de quê? Você diz, eu sou formado em teologia. Que legal, que bom, rapaz. E você? Eu sou formado em astrofísica. Olha, que maravilha. Aí já, olha, e diz assim, você vai me dizer a respeito de quê mesmo? A respeito dos anjos, né? O cara já começa a brincar, né? Você vai falar a respeito de Deus, dos anjos. Tem alguma coisa a dizer séria aí? Alguma coisa que vai crescer? Gente, eu estou sendo caricato aqui, mas não é assim. Você é formado em quê? Teologia. Que legal, né? Mas, além disso, você fez alguma coisa da vida, né? Você está fazendo o quê? E, às vezes, os pais, né? Os pais crentes, pegam o filho estudando livro de teologia. Diz, meu filho, sai daí, vai fazer alguma coisa. Então, a gente rebaixa. E quando a gente rebaixa, a gente cria uma submissão que não existe. E essa teologia rebaixada, ela não tem o que dizer. Ela se cala. Ela é desconexa. Ela não tem o que acrescentar. Mas uma boa teologia que parte do dado da fé e se utiliza a razão, ela tem o que acrescentar a filosofia, ela tem o que acrescentar a sociologia, ela tem o que dizer a psicologia, ela tem respostas fundamentais sobre a moral, sobre ética, ela tem respostas fundamentais sobre política, sim. É por isso que os reformadores holandeses diziam que o ser humano, cristão, vamos dizer assim, ou teólogo, deve estar envolvido com cada aspecto da sociedade. Deve estar na cultura, na política, na ciência, nas escolas. E Cristo não tenha colocado o pé e dito, isso aqui me pertence. E Abraão cai. Então, a boa teologia é essa que vai dialogar com as demais ciências, sabendo que tem o que acrescentar. Agora, há algumas coisas típicas aí que nós devemos falar e logo eu devo concluir o tema. Primeiro, o teólogo ele deve ser, ao meu ver, moderado. Moderado em que sentido? Ele tem que estar disposto a aprender sempre. Não é porque vamos dizer, sociologia que não tem nada a acrescentar, ou como eu já ouvi, né? Vem do demônio. Não é assim. Não é assim. Um teólogo ele precisa compreender e deve estar disposto a ouvir, a considerar, a aprender também. Tá? Não é que não pode ser inflado em si mesmo. Alguns tópicos, por exemplo, o que fazer com essa teologia que vai dialogar com as outras ciências? O que fazer com a teologia que tem respostas para as nossas sociedades, a criação de filhos? Porque tem. A teologia não tem nada a ver com a sociedade, não? E de onde é que vem o conceito fundamental de célula máter da sociedade? Do arcabouço teológico. Família vem de onde? Do arcabouço teológico. Existe sociedade sem família?
difícil, né? Então, pois é. Então, nós precisamos pensar assim. Outra coisa, o Jonas Madureira, naquele livro que vocês gostam, Inteligência Humilhada, ele diz que no uso da razão, a fé teológica, ela é bastante amigável. Por quê? Porque ela não obriga a razão que morra. A razão, quando está diante da fé teológica, ela não precisa morrer. Ela só tem que dobrar os joelhos. Essa é uma teologia que nós esperamos que tenha a dizer à sociedade. E aí eu queria trabalhar algumas questões aqui, para concluir. A teologia e as demais ciências é real? Sim, há muitas coisas para falarmos, há muitas áreas. E neste diálogo, a teologia deve afirmar-se ao invés de acanhar-se. Ponto 1, ela tem que se afirmar. Ponto 2, ela deve proclamar ao invés de se calar. Isso é importantíssimo. Ponto 3, ela deve agir ao invés de se omitir. Isso é muito importante. Ela deve combinar uma inteligência que se humilha. E quando a teologia não encontra respostas, é possível ou não, ela abraça isso como uma resposta. E ela se achega diante do divino com as mãos vazias, esperando sempre receber alguma coisa, porque entende que nada tem nas mãos para receber. E aí o Dorival diria, esse é o grande problema da pretensão da razão humana, é que ela se torna um crivo sobre ela mesma. E ela se torna juiz de si mesma, e ela não percebe que tudo que ela julga é aquilo que ela mais adora. E aquilo sobre o qual ela se submete é aquilo que mais a idolatra. A teologia, quando bem feita, ela não pode ser isso. Porque quando lhe faltam respostas, sobra-lhe a dependência de Deus. Então, que tipo de teologia é essa que nós queremos? Mas estou falando muitos termos, os meus alunos ali estão tranquilos. E os outros eu sei também, são muito sapientes. Mas o que essa teologia tem a nos dizer? Ela tem que estar presente no nosso dia a dia, na criação dos filhos. Não, eu queria ouvir hoje a respeito de uma teologia que dialoga com as ciências. Você quer dizer em discursos de academia ou na vida prática? Onde as coisas de fato. Quando você comprar um tomate na feira, e quando você tem uma ideia de moral que não é kantiana retributiva, mas é uma ideia de moral maior, e por isso quando você recebe um troco a mais, você devolve. É esse tipo de teologia que nós precisamos fazer. A teologia real. E todos nós somos convidados a isso aqui. Todos nós somos convidados. Então eu quero deixar só isso para vocês hoje, né? Esse meu anseio de ver teólogos, de fato, não caricaturas, ok? Não caricaturas, dialogando em todas as áreas, tendo que dizer numa conversa com a medicina, com a matemática, tendo que acrescentar nas questões mais simples do homem do campo, na agronomia, porque concebem a realidade como aquilo que ela é, vinda de Deus, sustentada por Deus. Então, esse é o meu objetivo aqui. Então, quero agradecer a vocês pela paciência de me ouvir. E lembrar, religião é uma coisa, teologia é outra. Religião é uma coisa, filosofia é outra. Religião é uma coisa, filosofia da religião é outra. Às vezes, essas coisas se comunicam, se entrelaçam. Mas o objetivo do teólogo é não viver a partir da experiência somente. É pensar. E quando lhe faltam capacidades cognitivas, ao invés de assassinar a sua própria razão, dobrar os joelhos dela diante da fé. Ok? Então, obrigado a todos. Eu espero que vocês
ele entrou na rua. Deus abençoe, Ricardo Patrujado. Alguma pergunta? Por favor. A teologia realmente tem sido assim, muito atacada e situada. Existe um livro de Desmond Tutu, que já é para quebrar um bocado de coisa. Ele fala assim: Deus não é cristão. Conceito que todos possam ler, obviamente, lendo sempre como se estivesse comendo peixe, joga as espinhas fora, e as espinhas só vão ser reveladas, de repente, pela teologia que você agregou na sua vida. Mas é algo que está sendo até mesmo ornado por eles desentoar a teologia que a gente sabe que é. Quando fala sobre teologia, as pessoas acham que é só o Deus criador, mas Theo é uma palavra grega, que quer dizer Deus. Não é nome de Deus. É genérico. É genérico. Então, eu queria enfatizar e parabenizar. 32 anos, saí do seminário, sem aqui, foi bom demais. Mas eu vejo isso em que sentido, né? O desafio do aluno que vem ao seminário, fazer o curso de teologia, é muito grande. Eu sou egresso ao seminário, estou muito bem acolhido, mas é um desafio muito grande. Há uma pressão familiar muito grande, social muito grande e, sabemos, eclesiológica também, muito grande, muito grande. E hoje muitos livros têm sido publicados, especialmente em português, né? A gente tem hoje no mercado brasileiro muita coisa publicada já na área que não tinha. Mas, essa ideia de um pastor como teólogo público ainda é muito recente nas pequenas comunidades, nos pequenos rincões. A ideia de um pastor que se dedica ao gabinete, não de aconselhamento, mas de aprofundamento teológico, ainda é muito estranha para muita gente. Um pastor que você liga e ele diz: eu passei 12 horas preparando um sermão. Pastor, me dê a oportunidade. Deus vai falar na hora. Você foi abençoado também, não? Você queria aí, já viu isso? A gente pensa que é de beleza. Então, isso que o pastor falou é bastante interessante, porque nós precisamos fazer uma autoavaliação e perceber no que é que as críticas que têm sido levantadas contra nós têm sido assertivas e nós precisamos lutar. Não é muito melhor quando a crítica vem de dentro, bem feita, e a gente consegue reavaliar as coisas e mudar? Também penso dessa forma. Acho que todos nós vamos crescer, a comunidade local vai crescer, e por conseguinte a igreja do Senhor vai crescer também. Por exemplo, um livro, quem diria um livro que faz uma feijoada no Apocalipse? Há pouco tempo atrás, ele queimaria na fogueira, um herege. Né? Só pelo uso das expressões e pela interlocução que faz entre elas. Nós precisamos refletir a respeito disso. É claro que, como o pastor aqui falou, todos nós temos pressupostos. Todos nós estamos lendo. Todos, na minha opinião, todos nós já estamos lendo a vida por meio de leis. É muito difícil não trazer isso. E às vezes nós não percebemos e aí nós queremos retomar. Vamos retomar na teologia da reforma. Nos seus acertos. Mas também nos seus erros. Como algo pedagógico. Não é? Para não cometer os mesmos. Vamos. Você citou Barth, alguns vão dizer. Barth foi um fenômeno na derrocada do ideal liberal. Não, Barth foi porque trouxe as neortodoxias. Às vezes a pessoa sabe o que é a ideia.
não sabe nem o que é a ortodoxia, quanto mais a velha. E a gente vê esse discurso inflamado, acalorado. Gente, hoje, nós temos muito material para estudar. Tem muita coisa. Você quer aprender línguas originais? Gente, na internet tem material. Dá trabalho. Dá trabalho. Tem que sentar e tem que estudar. Se você quiser estabelecer esse contato entre a teologia e a teologia, é muito possível. Quer fazê-lo na universidade? É possível. Na área de ciências da religião mesmo, nós temos diversos estudos programados. Agora, é preciso estudar. Né? Então, eu concordo que a gente deve fazer essa autoavaliação. Obrigado. Deixa eu falar aqui. Quando você estava falando aí, eu me lembrei, aí você falou que quando as pessoas fazem a opção por teologia e dentro dos seus recursos recebem aquele olhar enviesado, aquela, né? Como se fosse algo inútil. E eu me lembro que lá na igreja antiga, a teologia era feita na feira, nas casas. Depois ela ficou um tanto quanto elitista, né? Na Idade Média, parece que deu alguma sorte que nós herdamos ensinanças. Porque não passou a ter na nossa contemporaneidade uma projeção que tinha na antiguidade, então pegou esse ranço aí. Na sua opinião, não seria interessante trazer de volta a teologia para o meio das pessoas? Sabe, professor? Consumir em teologia, e aí sair dessa coisa que você falou, rasteira. Ele sabe que talvez a melhor resposta que eu poderia dar para essa questão seria: nós precisamos da teologia à mesa. Desculpe a expressão, eu não quis citar aqui religar, questões sobre religião, enfim, eu não quis propositalmente tratar de temas porque não era o objetivo. Mas nós precisamos religar as coisas à mesa. Nós vivemos tempos em que os pais já não ensinam os filhos. E se os filhos não... Um exemplo. Pastor, o senhor tem que conversar com meu filho. Eu converso com ele, mãe. Por quê? Esse menino só tira nota baixa. Mãe, deixa eu ver a identidade do bebê. Não tem meu nome lá, não, na filiação, na paternidade, não. É a senhora que vai falar com ele. Estabelecer limites. Sentar à mesa, olhar no olho. Fazer a boa teologia do relacionamento. Como a professora falou, por que era feita na feira? Porque era algo que ninguém precisava forçar para sair. Desabaixava nas relações. Eu acho que é válido isso que a professora disse, mas a gente precisa também ter um trabalho de permear. Hoje, você encontra cursos de teologia por R$50. Entendi. Certo. Você está entendendo? Hoje, as informações, elas estão muito fáceis. Então, nós aqui, eu quero parabenizar o Jabes Filho, o pastor Jabes Filho, por essa iniciativa, mas a gente tem que orar a Deus para Deus nos orientar de como nós vamos passar uma teologia verdadeira. Essa diversidade de teologia, se é ortodoxa ou não, isso aí está acabando com uma teologia que nos trouxe aqui hoje, que levou a igreja a ser o que ela é hoje. Entendeu? Então, eu vejo assim, que tem que ser, como você disse, meu nome está aqui. Um dos problemas que nós enfrentamos é a falta da autorresponsabilidade. Transferência, né? As pessoas estão transferindo. Às vezes chega alguém e fala, o pastor vai ligar. Falou isso perto de mim, meu filho, não vou ligar não. Seu pai não tem coragem de brigar com você, você está errado.
Mas o pastor não vai brigar, não. Você pode continuar fazendo se quiser isso. Mas eu não vou brigar. Você não é meu filho. Foi o pastor que mandou eu fazer, tá vendo? Aqui. Não, mas aí porque os pais lançam e eles não querem educar. Hoje tem a salinha de crianças desde 90, a gente já tinha um problema. E as pessoas já chegavam e empurravam os filhos para a salinha das crianças e eu ficava tranquilo. Então, coloca uma responsabilidade sobre os professores para educar. Ele garantiza o seguinte: a educação dos filhos, 3% na escola secular, 7% na PBB, 90% em casa. Se praticar isso, com certeza vai mudar muita coisa. Não, mas quando pensamos, eu acho que essas duas coisas elas devem ser unidas. Eu não vejo divergência. Para chegar ao poder do navio. Isso. Eu acho que se essa criança dentro de... Porque qual é o problema, na minha opinião? É que as crianças ensinam no lar. Esse é o ponto. E não só no lar, mas na igreja, às vezes. E aqui a crítica é interna, tá? É interna. É quem não está preparado e apto que ensina. Então, estou chamando de criança, estou usando aqui uma figura de linguagem, e ela tanto ensina no lar, quanto ensina na igreja. Ela tem resposta para tudo. Ela fez um curso de meia hora e ela já é especialista. Ela já conhece. Ela assistiu 2 aulas no YouTube e ela sabe de tudo sobre a República de Platão, o livro 4, porque ela só estudou na caverna. Ela assistiu um vídeo, assistiu um vídeo de uma professora comentando. Então, esse é um problema, eu creio. Mas se a gente conseguir unir, porque eu acredito que esse academicismo é um academicismo que deve ter o que dizer à sua sociedade. E, às vezes, a gente perde um pouquinho mesmo, a gente se tranca no claustro, tá? E a gente vive essa realidade. Mas, a gente vai lá e olha o texto e diz: o que é que esse texto está dizendo? É verifique, rotos, cair, realeteia, cair, redizou. Eu não preciso repetir isso na feira. Mas o que significa eu devo levar até o pão na casa, a mesa, no café? E de lá, meu filho vai saber que ele é o caminho e a verdade é a vida. Então, ele sabe de onde veio, ele sabe para onde vai, ele sabe o que pode pegar, o que não pode pegar, o que pode falar, o que não pode falar, o que pode fazer, o que ele pode fazer. Isso vai ser disseminado nas relações. E a coisa vai. Então, eu penso que a gente pode, na minha opinião, claro, unir as duas coisas. Então, essa última parte, que falou aí, nós temos esse aniversário. Não sei se chamaria de aniversário, mas hoje você sabe, essa geladeira, esse é bom para tudo. Então, hoje, o cara pensou, jogou no YouTube, está no Brasil inteiro, está em toda a rede social, todo mundo ouve e todo mundo vai multiplicando aquilo. Aí, a ovelha chega, o cara é bom demais. Não está ouvindo na internet o sermão dele, você conhece? Não, alguém mandou para mim a mensagem, eu estava ouvindo. Entendeu? Então, assim, se abrir a geladeira, você tem para todos os gostos, né? É o sermão a gosto do freguês. Então, de acordo com o que você quer ouvir. E isso vai, quando você tem um culto líder cuidadoso do seu culto, cuidadoso do que ele entrega, cuidadoso do que ele prega, ele fica processando o que eu vou pregar daqui a 15 dias, daqui a um mês que vem, que eu vou estar pregando. Também vai trabalhando aquilo de acordo com o seu povo, aquilo que ele vai no Velho Testamento, vai no Novo Testamento, ele vai, entendeu? Agora, hoje essa onda do YouTube, onda da internet, isso mudou um pouco a estrutura da coisa, porque tudo chega no lar. Chega no celular, chega na televisão, chega através dos vídeos, chega através das mensagens. O cara prega 1h15, 1h20. Tem um funcionário lá no escritório que ouve o sermão,
estou na minha sala, ela está ouvindo. Aí grita, volta, grita. Quando ele grita na baixa, ele volta, ele está trabalhando, ouve uma hora e meia o sermão daquele cara. Eu já sei o sermão dele todo de pouco. Entendeu? Você entendeu? Eu esqueci mesmo. Então, assim, aí eu fico na minha sala pensando, esse cara. Pastor Daílson, eu acredito que essa ideia do pragmatismo, como isso chegou às nossas comunidades, influencia muito. Porque agora o que importa é fazer o que dá certo, seja certo ou não. Vamos fazer o que dá certo? Por que você julga certo dentro da sua palavra? Eu acho que o certo é aquilo que está dentro das boias. Mas o que vai para ele fazer? Ah, você diz o que é que ele faz? Porque quando a gente fala assim, isso está falando aqui, que é o funcionário escuta que ele está foda para ela, então ela vai ficar. Ela talvez não seja confortável, certo? Igual o Dietrich Bonhoeffer falando no livro dele, discipulado, sobre a graça barata e a graça da carne. Eu entendo. Eu acho que eu falo do pregador. Porque às vezes o pregador ele não está preocupado em fazer o que é certo. E a gente sabe disso. Ele simplesmente está fazendo o que é certo. Né? E eu gostei dessa ideia, porque o Riff vai falar sobre isso, mas eu sempre fico assim, eu entendi o conceito dele de graça, eu acho, né? Se graça cara e graça barata, mas eu acho que graça é graça. Eu acho que só existe um tipo de raiz. E aquela que é sempre ela mesma. Então não tem como ela ser barata, porque ela já custou o preço lá atrás. Ela custou logo o preço. A sua teologia vai dar certo. Hoje tem uma teologia que está sendo pregada que Deus já salvou todo mundo. Pois é. Você pode fazer o que você quiser, que é tranquilo. É o universalismo final da hipergraça. Né? Já tem até nome, tudo tem nome agora, é hipergraça. Né? E para onde é que a gente vai com tanto nome aí? Mais alguém, irmãos? Deixa eu só contar uma história aqui para, eu acho que, exemplificar. Eu ouvi certa vez um pastor conhecido, não vou dar o nome, tá? Servo de Deus, alguém de respeitado, prega sermões, é alguém muito comprometido com a membresia, com visita, com discipulado, com pregação, com tudo que você imagina simples. Ele um dia chegou na casa do meu irmão para visitá-la, e quando chegou, ela pálida, né? E com um susto, chegou o meu esposo, entrou, e ela... Que foi, minha irmã? Ele ouviu na rádio. Agora, estenda suas mãos sobre o copo d'água que você colocou em cima do rádio. Aí, irmão, parou e ele disse, minha irmã, por favor, estenda as mãos. Vamos orar juntos. Não se preocupe. Então, essa história ilustra muito da nossa realidade. São os tempos nos quais a gente vive, né? Outra coisa que é algo interessante. Nós deveríamos ter essas cadeiras lotadas. Né? E nós já nos perguntamos o porquê nossas comunidades muitas vezes não abraçam isso. Olhe para aquilo que é valorizado aí ao redor. Se não tiver algum tipo de retorno com o lucro, não faz sentido para muita gente. Mas eu sempre lembro das palavras de Paulo a Timóteo na sua última carta, na minha opinião, já preso no Amazonas Marketing, próximo à morte, quando ele diz a Timóteo que permanece firme, seja fiel. Timóteo, parafraseando Paulo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, não estou me chamando para o sucesso, eu te chamei para a fidelidade. Bom, no final ele diz, já estou sendo oferecido por bastante sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. E ele vai ser batido, vai bater a carreira. Desde agora, por outra justiça que está guardada, não somente a mim. Timóteo está recebendo. Todos aqui. A sua vida. E o uso da expressão dele, Anastácio, ali, que é tirar
a ideia de partida do texto é de você desamarrar o barco que está numa margem para que ele passe para outra, ou de você tirar as cordas de uma cabana para que você mude de lugar. É como que Paulo está dizendo. A borda é só uma passagem. Esse corpo é só uma cabana. O edifício verdadeiro está lá. E se a gente tiver essa consciência, eu acho que as coisas vão melhorar, pelo menos um pouquinho. Né? Mas, agora. Põe que aqui eu posso pedir ajuda aos universitários. Por conta da amizade, é bem pessoal. Usar a expressão de Spurgeon. Né? A Spurgeon dizia que tem dois tipos de pregador. O que prega para o fazendeiro e o que prega para o dono do castelo. Né? No seu fazer teológico, o que é que lhe dá mais trabalho, o que lhe dá mais, vamos usar prazer, o que é que lhe faz fazer teologia? A expressão, o ser do castelo, a expressão de Spurgeon, ou o fazendeiro? Eu responderia com uma frase bem simples. O meu sentimento de... Desculpa essa expressão, envelhecimento diante daquilo que ele fez. Eu me sinto sempre devedor. Não simplesmente um escravo por obrigação. Mas eu acredito ter sido afetado. Isso é tão real e tão importante para mim responder, porque nossa primeira disciplina juntos foi comunicação, fundamento de comunicação. Na primeira aula, a professora Fátima chegou e perguntou assim: por que vocês estão aqui? E a minha resposta foi: porque eu fui filho. E aí eu parafrasei a questão turística, desde então te amei. É por isso que faz. Então, eu escolhi nenhum dos dois. Eu acho que eu estou esse tipo lindo que orar. Ora, está precisando. Né? Não sei se você está entendendo. Mas eu acho que todo mundo que foi afetado pela graça depende da leitura das áreas. Obrigado, viu? Obrigado. É igual a companhia. Spurgeon para mim, eu vou responder mais ou menos do meu jeito. Queridos, estamos agradecendo oficialmente, da casa, mas a gente agradece a civil, né? Por ter nos trazido para Marcelo, né? Fica gravado na internet, até para quem está aqui, depois quiser ver novamente, né? E creio que não é exagero se eu disser que é uma aula que precisa ser reestudada, né? E recomendada. Amanhã, na nossa última noite, nós vamos conversar sobre teologia e celebração, né? Já vou repensar o que eu tenho para falar, porque algumas coisas que eu tinha para falar, ele já disse hoje, não precisa dizer de novo, né? Sim, né? Mas a gente vai tentar aplicar isso para a vida religiosa, para um momento de culto, para um momento de celebração. O que é que a minha teologia tem a dizer ao meu culto? A ideia é essa, do que a gente vai conversar amanhã, certo? No próximo sábado, culto de aniversário do Santa Bárbara, lá no templo da primeira igreja, mesmo horário, 19h30, vamos fazer uma celebração, 35 anos da casa, vai ser, com certeza, bênção. Vamos ter a estreia do nosso coral do Santa Base, né? Do culto, e
Tenho certeza que está lá, né? Não. Muito bem. Então, encerrando essa de hoje, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Pastor Davi, agradeça a Deus aí, por favor, e com essa oração estamos encerrando. Pai, nós bendizemos a Ti, Deus, pelo Teu cuidado conosco, Pai, pelos momentos que nós passamos aqui, ouvindo algo que é fato nessa caminhada, Deus. Te conhecer como Tu és, Pai, mas também, Deus, entender que nós estamos neste mundo, que nós não podemos ficar fechados dentro de uma ideologia que nós acreditamos, Pai, que seja um. Mas como a Tua palavra nos diz, examinar tudo e reter o que é bom, porque tudo vai se convertir em Ti, Deus. E eu sei, meu Deus, que nós podemos fazer a diferença, viver a teologia verdadeira, que vai levar-nos a glorificar o Teu nome, Deus. Eu quero louvar a Ti, Deus, pela vida do Teu servo, pastor Jacques Filho, Deus, por essa iniciativa, Deus, de relembrar, trazer mais conhecimento. Que isso possa se expandir através dos grupos, das igrejas, Deus, compartilhando para que todos possam participar deste momento tão importante para a nossa vida, Pai. Obrigado pela vida do servo, da sua família, Deus. Que o Senhor ministre o coração de cada um dos pastores, para que nós possamos estar ajudando, Deus, a outros que já têm um chamado ao ministério, Deus, para que façam o seminário para se preparar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos oportunizado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.